Vamos agora à segunda parte da nossa lição, segundo tópico, com o título A Terra Purificada. Irmão Nilson, como os profetas do Antigo Testamento previram a destruição definitiva do mal e a purificação da terra? A lição traz observações de dois profetas, né? Isaías e Ezequiel. Isaías chega a dizer que isso é a vingança do Senhor. Em outra parte do texto, ele fala que é apenas uma retribuição. Ou seja, você colhe o que você plantou. Então, você recebeu a retribuição daquilo que você escolheu. O profeta Ezequiel trata da recompensa da iniquidade, né? Pela multidão das tuas iniquidades, você vai herdar a destruição. Isso é questão de escolha. O interessante é que a Bíblia sempre nos dá duas escolhas, né? Sim. Deus sempre nos dá duas escolhas, a morte e a vida. E Ele ainda dá uma dica, escolhe a vida para que vivas. Exatamente. Isso aparece ainda lá, enfim, no Pentateuco, em Josué nós também temos isso, momentos em que Moisés e depois Josué apresentam bênçãos e maldições, e Josué, quando ele faz esse apelo, e temos no final do livro de Josué isso, ele diz assim: vocês podem escolher o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabe o que é mais incrível da palavra de Deus? É que Ele te dá essas duas opções, e se você escolher o caminho errado, e lá na frente, depois de sofrer, tropeçar, e depois de estar praticamente destruído, se voltar ao Senhor, Ele te dá uma nova oportunidade. Sim. É incrível isso. Exatamente. O Satanás já não dá oportunidade. Se você estiver ao alcance dele, ele fará de tudo para que você não retorne aos caminhos de Cristo. Mas Cristo já dá essa oportunidade e faz de tudo para que você volte para Ele. Exatamente. A nota ainda faz menção, agora, dentro desse contexto de destruição mencionado pelos profetas, traz uma descrição de como essa cena, né? Fogo desce da parte do Deus do céu, a terra se fende, as armas ocultas nas profundezas vêm à tona, chamas devoradoras surgem de toda a fenda aberta e as próprias rochas brilham com o calor. Aqui é como que um vulcão, né? A se arrebentar por todos os lugares do mundo e fazendo jorrar a lava por sobre a superfície da terra. Chegou o dia em que arderão como um forno. E mais à frente diz assim: a superfície da terra se parece com uma massa derretida, um vasto e fervente fogo, lago de fogo. É o tempo do julgamento e da perdição dos homens ímpios. Então agora vem a justiça de Cristo para destruir todos aqueles que abraçaram o pecado e não abriram mão dele. Precisamos entender isso. Não é Deus aqui trazendo, sendo alguém egoísta, e que de uma forma egoísta está ali de uma forma indistinta punindo as pessoas. Não, simplesmente Deus está destruindo o pecado. E existe um fato que nós não mencionamos na pergunta anterior, e acho que é importante nós frisarmos aqui, e não é mencionado nessa lição também. Antes de fato, esse fogo vir, todos os ímpios, quando estão ali armados para atacar a santa cidade, eles têm um momento de lucidez. Eu costumo dizer que é um momento de lucidez, onde eles agora veem como que uma imagem panorâmica diante de si das oportunidades que eles tiveram durante a sua vida de fazerem uma escolha ao lado da verdade. O folheto que de repente pegaram e amassaram e jogaram fora, o momento em que alguém falou de Jesus, o momento em que eles tiveram algum contato com o Evangelho, e eles rejeitaram. E tudo isso passa diante deles. E até mesmo o inimigo, até mesmo Satanás, será confrontado por essa cena. E todos então agora se curvam diante da cidade, diante de Cristo que está sobre os muros da cidade. Se curvam e adoram, reconhecendo que justo é o Senhor
por aquilo que eles estão para receber. Mas, de repente, passa esse momento de lucidez, Satanás se levanta novamente e fala, não, mas se a gente ficar assim, vamos perder a situação. Vamos marchar contra a cidade que nós podemos conquistar. Daí sim vem o fogo para consumir. Imagina que ele vai estar ali junto com grandes generais. Pessoas estrategistas que batalharam grandes. Então vai ter com mesma vontade de batalhar, de conquistar. Exato. Mas desce fogo do céu. E aí ímpios recebem sua recompensa na terra. Alguns são... outro ponto importante também está aqui mencionado na nota. Mas como assim? A palavra de Deus diz que cada um recebe de acordo com as suas obras, que existe esse julgamento durante o milênio para determinar a sentença, a punição de cada um. Mas como que isso funciona? Daí vem aqui, no segundo parágrafo da nota, a terceira frase em diante. Alguns são destruídos num instante, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos de acordo com as suas obras. Assim que os pecados dos justos são transferidos para Satanás, ele então é submetido ao sofrimento não apenas por sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Sua punição será muito maior do que a daqueles a quem enganou. Após a morte que todos os que caíram por causa de seus enganos, o diabo ainda deverá viver e sofrer por muito tempo, por algum tempo, né? Podemos colocar aqui, dividir aqueles que têm poder, até mesmo poder de decisão. Uhum. E aqueles que não tiveram oportunidade nem até mesmo de decidir pelas suas próprias vontades, como os escravos, por exemplo. Sim. Pessoas num estado de escravidão, eles não têm vontade própria. Uhum. A vontade está submetida à vontade do seu Senhor. Sim. Essas pessoas, elas se queimarão como fogo de palha, porque os seus pecados cometeram, mas não por sua própria vontade, mas pela vontade do seu Senhor. Enquanto outros queimarão por dias, né? Uhum. Conforme o seu impacto, a sua influência entre aqueles, né, que viveram no seu período e foram impactados ali pelo seu erro, foram impactados pelo seu pecado. E por isso que Satanás, o grande enganador, que enganou as pessoas desde o princípio, ele tem a sua sentença muito maior. E não apenas por isso, né? E não apenas por essa carga de responsabilidade sobre todo o pecado cometido por esses ímpios também. Mas principalmente porque ele leva sobre ele o castigo da destruição do pecado de todos os santos. É o que mencionou aqui, Leva né? a culpa, né? A culpa. Ó. Assim que os pecados dos justos são transferidos para Satanás, ele é submetido ao sofrimento não apenas por sua rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus, os salvos, cometer. É interessante nesse aspecto, inclusive existem acusações contra nós por causa desse entendimento, por parte de protestantes evangélicos, porque nós entendemos, assim como acontecia no santuário terreno, que no dia da purificação do santuário, eram levados ao santuário 2 bodes. Um era sacrificado e o outro recebia ali, através de símbolos, a transferência do pecado que estava armazenado na tenda sobre a sua cabeça, e esse animal agora era levado ao deserto, abandonado, e lá ele morria atacado pelas feras, enfim, pelas intempéries também ali daquela região. E o bode que era sacrificado representa uma parte da expiação do pecado. Jesus morto na cruz do Calvário. O outro bode que recebe a carga de pecado transferido do santuário sobre a sua cabeça e depois abandonado no deserto, que era o bode Azazel, este representa Satanás, que agora ele recebe toda a carga de pecados processadas nos grandes julgamentos de Deus sobre a sua cabeça, e ele vai agora fazer o pagamento desse pecado. E que ficou no deserto, né? E que ficou no deserto. Desabitada por seres humanos. Por 1000 anos. Por 1000 anos. E preso à sua circunstância, né? Exato. Não tinha a quem tentar. Não tinha que tentar. Verdade. Veja que quando nós vamos ao santuário, nós entendemos isso que está dito aqui.
E aqueles que não entendem o assunto do santuário nos acusam dizendo, mas se Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já não pagou por esse pecado? Jesus pagou a parte que lhe cabia. Agora existe uma parte que cabe a Satanás, porque ele é culpado disto. E como é que ele vai ficar livre dessa situação se ele também é culpado? Se ele também não, se ele é o culpado, né? Ele é o culpado dessa situação instaurada na terra. Então ele vai pagar também por esta situação. Então o sacrifício de Jesus, ele paga o nosso pecado e restaura a nossa conexão com Deus. Mas esse pecado, ele precisa ser consumido na sua forma, na pessoa do culpado de fato. Porque Jesus não era culpado, mas o culpado de fato vai pagar por ele finalmente, conforme nós vimos aqui descrito nesta nota. Mas vamos adiante. Descreva a beleza do próximo ato de Deus. Após esse mar de fogo, consumindo pecado e pecadores, o que vem? Olha, tem algumas questões nessa pergunta que é interessante. Uma delas é que, mesmo toda a terra sendo inundada por um fogo consumidor, ela não atinge a cidade. O território onde a cidade está já se estabelecida, ela é purificada pela presença de Cristo ali. Sim. Já foi purificada. E a terra, nesse momento, ela fica pronta para ser transformada. Tudo novo. A terra será nova, o céu também será novo, tudo, tanto o céu como a terra. É uma beleza incrível, né? Sim. Ver o início de uma transformação. Os salvos vão estar ali, vendo aquela terra que é um mar de lavas, vamos dizer assim, ser transformado numa nova terra. Vidas sem pecado, o céu sem pecado, os astros sem pecado, tudo purificado. Tudo aquilo que o homem teve capacidade de ver, de tocar, vai ser totalmente purificado. Então não serão apenas os rastros no planeta Terra, né? Nós temos percebido o homem aí tocando a Lua, tocando Marte, enviando objetos para o espaço se perder de vista. Tudo isso será consumido. Onde foi habitado o pecado, parte do pecado será purificado. É interessante isso, porque daí até aqui um bloco de curiosidades, né? Lá na década de 70 foi lançado as sondas Voyagers, e que elas já têm vagueado pelo espaço, já passaram do último planeta já há muito tempo, e uma delas ainda enviava sinais. Eu não tenho agora a exatidão, a precisão da informação, se ainda tem enviado sinais ou não até o presente momento, mas estão numa zona chamada já de transição do sistema solar para o além, né? E numa delas foi enviado um disco de ouro com informações, com músicas, com coisa, retratando a vida do planeta Terra, como era lá na década de 70, ou, enfim, enviado para o espaço na expectativa de que, de repente, vida inteligente fora desse sistema, ao encontrar, então, possa ter ali uma amostra, né, de como era o planeta Terra. Imagine esse registro do pecado, porque o que foi colocado ali não foram coisas sagradas, santas, não foi colocado uma cópia da Bíblia ali, né? Mas foram colocados registros de músicas seculares, músicas profanas, registros de coisas do cotidiano pecaminoso da Terra. Essa amostra será destruída também. Será destruída. Qualquer resíduo da sua ela passou, tudo. Exatamente. Muito bem, então aí nós temos esta cena de transformação deste mundo. E aquele paraíso perdido o Éden, né, perdido, é restabelecido agora sobre esse planeta para se tornar a morada dos fiéis. Eu quero trazer aqui a leitura dessa nota que pontua, né, algumas coisas belas. Quando Deus finalmente purificar a terra, ela se parecerá com um lago de fogo infinito. Do mesmo modo que Deus preservou a arca em meio
as agitações do dilúvio, porque continha 8 pessoas justas, ele também preservará a nova Jerusalém, que conterá os fiéis de todas as eras. Essa é a parte linda, né? Pessoas de todas as eras, desde o justo Abel, que foi o primeiro mártir, até o último santo a viver. Embora toda a terra, com exceção da parte onde a cidade repousa, esteja envolvida num mar de lava líquida, um milagre do poder do Altíssimo manterá a cidade segura, assim como manteve a arca. Ela permanece ilesa em meio aos elementos devastadores. Então nós temos isso, depois temos a restauração do planeta e o estabelecimento de um mundo restaurado aí para a humanidade novamente povoar, a humanidade desfrutar. O próprio João expressou no 21, 1 e 2 do Apocalipse, né? E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe, né? Até discutimos mais cedo sobre essa questão do mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como a esposa, endereçada, né? Adereçada para como uma esposa, ataviada para o seu marido. É uma coisa incrível, né? Vivenciar isso. Exatamente, eu ia mencionar, né? Incrível mesmo vai ser estar dentro dessa cidade, contemplando ou participando já deste momento, mas como pessoas, como indivíduos, como aqueles que estão juntos com os salvos. Bom, nós precisamos fazer valer isso, né? Tem coisas que não dá para mencionar porque tem que viver. Exato. A Bíblia nos dá um pálido conhecimento da realidade, né? Sim. Então, a linguagem humana é muito limitada para expressar o que Deus tem preparado. O próprio apóstolo Paulo, né, falando dele da terceira pessoa, fala: conheci um homem, se no corpo eu não sei, se no espírito não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ou seja, os salvos irão ver coisas que a nossa expressão humana hoje é incapaz de descrever. Exatamente. Muito bem, então nesse segundo tópico nós vimos um pouco sobre a terra purificada, um pouco sobre esse processo, como ele acontece, e culminou então com a retratação deste mundo purificado e agora preparado para ser a habitação dos salvos. A partir do próximo tópico, agora nós vamos considerar vamos ter algumas reflexões de como nós nos prepararmos para que, nesse episódio aqui, onde toda a humanidade, que vimos no tópico anterior, onde toda a humanidade se fará presente, desde o primeiro que existiu sobre o planeta Terra até o último, todos estarão vivos. Mas existem algumas exceções, a inspiração faz menção de algumas exceções, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas a humanidade estará viva. E nesse tópico, então, vai falar para nós, trazer instruções para que nós possamos definir se nós estaremos junto com aqueles que estão do lado de fora da Cidade Santa ou junto com aqueles que estão dentro da Cidade Santa. Num ou no outro lugar nós estaremos. Mas qual lugar será? Essa escolha somos nós que fazemos. Mas vamos ver as instruções.